Antônio Samarone de Santana é professor de saúde pública e defende a tese segundo a qual a principal causa da mortalidade infantil era a falta de higiene. As famílias, até a metade do século XX, não conheciam regras de higiene que hoje são consideradas fundamentais e obrigatórias. Explica com sua própria família. Antes que ele nascesse, sua mãe perdeu um filho no primeiro ano de vida. E depois do nascimento dele, foram mais 5 que morreram no primeiro ano de vida. Samarone diz que doenças como impinge, catapora, papeira, sarampo, além da ausência de vacinação, se devia também à falta de hábitos de higiene nas famílias. Diz que, no quadro contemporâneo, há que se aplaudir o trabalho que foi feito pela escola, no sentido de ensinar regras básicas de higiene aos estudantes e às suas famílias. É sobre as doenças que a pobreza provoca que nos fala o médico sanitarista Antônio Samarone de Santana. É que entre eu e minha irmã teve um intervalo grande, porque onde a mortalidade infantil, depois de mim, antes de mim morreu 1 e depois de mim morreram 5. Morrendo, né? Para as condições de vida, objetivamente, não tinha segredo nenhum. Não existia, por exemplo, quando adoecia um menino, a gente levava para seu Flodoaldo. Flodoaldo é o pai de Magui, Margarida lá. Flodoaldo era um farmacêutico prático, certo? Um prático em farmácia, né? Que nos atendia muito bem, foi nosso pediatra e tal. Mas era isso, não existia esse médico, não tinha acesso a médico. Nenhum, Jorge. Por exemplo, de todas as doenças da pobreza, de menino pobre, eu tive todas. Catapora, sarampo, coqueluche, papeira, tessol, mardita, caramba, beijo de porco, sabe? Eu conheço impinge, eu conheço todas. Ah, mas teve uma que você não teve. Não teve. Porque era... Quando um dia eu fui para uma escola, acho que você era secretário, e eu fui para um ato que os meninos das escolas, eu não sei para onde, ficou no auditório do Hotel Parque dos Coqueiros, tinha um auditório, e ficou uma ruma de menino, né? E eu estava na mesa, acho que você era secretário, eu estava na mesa, e os meninos cantaram o hino nacional, de apoio que cantaram, e eu me assustei, todos os dentezinhos normais, todos rosados, fortinho, né? Com a cara de sadio, de puta merda. Menino de escola pública, todos de escola pública. Então, essa mudança, a escola, vocês nunca fizeram um trabalho aprofundando, foi quem introduziu as noções de higiene pessoal na pobreza. Foi através da escola que isso foi. A mãe não tinha como, porque a mãe não tinha essa noção, né? As mães passaram a dar banho no menino para não passar vergonha. A professora era quem levantava a orelha para saber se tinha luto, né? Atrás da orelha as unhas, né? As mães, para não passar vergonha, passaram a cuidar dos seus filhos, né? Então a origem da higiene, só que eu fui pré-higiene, né? Então morreu muito. Então a sua pergunta, os meus irmãos foram muito mais novos. Por exemplo, entre eu e Bernadette, que é a segunda, tem 6 anos. E com Bernadette era com quem eu convivi. Quando veio o terceiro, eu já era adulto praticamente. Já estava saindo de casa. Por exemplo, parte dos meus irmãos, eu não vi crescer. Já tinha saído. É tanto que as irmãs mais novas, tipo assim, Bernadette é irmã, tem intimidade. As outras são irmãs, mas não tem a pegada da, sabe, original.
Ele não teve o convívio. Aí tem um segundo aspecto, o seguinte, olha. A família era muito hierarquizada. Sabe, mamãe era mais pobre, mamãe tinha a Natália. A convivência era, sabe, com os primos, vamos perguntar aos primos. Quase não fazia parte. Eu tinha convivência e tinha com a indiagem, como diz a história. Por quê? Por causa das brincadeiras, do futebol, da rua. Quantidade de gente que eu encontro hoje em Itabaiana e que era amigo de infância, convivemos, brincamos, é muita gente. Porque a cidade permitia isso naquele tempo. Hoje não permite mais. Hoje o número de amigos se limitou, não sei nem se em condomínio, né? Me parece que não. Não vejo nos condomínios esse tipo de relacionamento. Não tive, não. Me diga outra coisa. Quando você era criança, adolescente, normalmente nessa fase é possível que em algum momento a gente ouça o pai ou a mãe dizer bem assim, menino, olha, quando você crescer você vai ser isso, quando crescer você vai ser aquilo. Você lembra ou seu pai ou sua mãe lhe incentivando nessa direção em algum momento? Não. Meu pai e minha mãe nunca me apontou caminhos. Nada. Por exemplo, mamãe tinha vontade que eu fosse padre, que é a velha tradição camponesa de ter um filho padre para melhorar o prestígio da família, né? Eu pensava, eu só enxergava uma possibilidade de eu sair do buraco, era ser jogador de futebol. Porque eu fui adolescente com o Brasil ganhando a Copa. Naquele tempo, Pelé, eu vi Pelé fazer o 1000 gol escutando um rádio de pilha dentro de casa, um rádio do tamanho da peste, grandão, de válvula ainda, pilha não, um rádio de válvula, né? Então o futebol era uma ilusão, a única ilusão que eu tinha era o futebol. Até grandinho, né? Comecei a trabalhar... Você acha que era bom de bola? Mais ou menos, né? Não dava para jogar o futebol que se joga hoje com tanto time, talvez jogasse. Mas não tinha talento, né? Futebol é danado, talento você não aprende, né? Não tinha não. E outra coisa, eu era medroso. Isso é um defeito no futebol imperdoável. O jogador medroso não vai para lugar nenhum, né? Por exemplo, como o futebol é um esporte bruto, né? Um esporte bretão, bruto, contato, eu tinha medo. Jogava pisando em cristais, então não era bom jogador, né? Não era. Itabaiana tinha vários melhores do que... Mas tinha vontade de jogar futebol. Vontade. Quando foi passando o tempo, já entrei no científico, né? Me dava bem, chegou um ponto... assim, eu sempre tive muita facilidade de pegar as coisas, certo? Muita facilidade. Então não precisava estudar muito. Para acompanhar aquele ensino de Itabaiana, não precisava estudar muito. Eu entrei no científico, que hoje se chama... Como é que chama? Ensino médio. Ensino médio. Eu fui a segunda turma de Itabaiana. Então Itabaiana montou o científico nas coxas. Sem condições, sem professores. Aquele Zé Augusto Machado, que foi químico, teve que dar uma opção de matéria para que o ensino se viabilizasse. E os professores eram estudantes de Itabaiana que iam dar aula lá de noite. Não tinha, sabe? Então, quando eu entrei no científico, foi quando eu descobri que a escola era fundamental. Eu trabalhando em armazém de cereais, certo? Dei sorte que num ano lá o negócio diminuiu, eu tive tempo e comecei a ler. Comecei a ler sozinho em casa, certo?
Fiz um acordo com os professores no terceiro ano de não ir para a aula. Digo, eu não preciso vir aqui que eu vou perder meu tempo, eu vou estudar por minha conta. Acertei isso, apesar de, mesmo assim, tive grandes professores ainda. Tinha um cara chamado Edgar, que foi dentista aqui em Aracaju. Era lá do Siqueira e tal. Esse Edgar era um professor de biologia espetacular. Eu não sabia o que é que eu queria fazer, tá certo? Não virei padre, a história que eu conto, que não é brincadeira. Não virei padre por uma circunstância que minha mãe arrumou o seminário de Carpina. O seminário dispensou todas as taxas, dispensou tudo. E eu, de mala pronta, chegou o pedido de enxoval. Isso não é conversa, é verdade. E no enxoval dizia 3 lençóis, 4 fronhas, não sei o quê, 12 guardanapos. Aí minha mãe disse, gente, que diabo é guardanapo? Né? Mamãe não sabia o que era guardanapo. A gente já morava na rua Itapuranga, chamada Rua do Fato. Não é fato o evento, não. Fato é fato. De boi. Morava as fateiras, né? Uma rua absurdamente com esgoto no meio da rua, onde moravam as fateiras e onde tinha a chegança de Zé da Biné. Era lá que ensaiava a chegança. Né? Mamãe não sabia o que era guardanapo. Perguntou a rua inteira. Ninguém fazia a menor ideia do que fosse guardanapo. Tinha um sujeito que tinha morado em São Paulo e disse, eu acho que é uns panos que bota assim, quando o cara vai comer, bota assim na gola. Aí a mamãe disse, oxente, é um babador? Né? Em resumo, a mamãe não sabia o que era guardanapo. A mamãe disse, filho meu, não passa vergonha. Você não vai. Eu me livrei do clero pelo guardanapo. Tinha um tio engraçado, que me ameaçava. Dizia, olha, se você for, você vai perder o gosto por mulher. E como, tio? Porque eu queria ir para dar o velho golpe, né? De estudar, e depois eu não queria ser padre, né? Aquele outro Você é do menino de Saracura. Eu sou do menino de Saracura, que não queria, né? Mas teve esse episódio do guardanapo. Eu acho que Saracura sabia o que era guardanapo e foi, né? Eu não sabia o que era guardanapo. Eu não, ninguém sabia. Me livrei de ser padre. Já perto do vestibular, eu estudando, eu não sabia se eu era preparado ou não, porque eu não conhecia o ensino em Aracaju. Eu fui autodidata. Fui lendo. Um horror. Porque física eu lia por um livro de Johnson, chamado Eletrostática, Eletromagnetismo e Eletrodinâmica. Lembra desse livro? Esse diabo desse livro deduzia as fórmulas por limite e derivada. Puta merda, que diabo é isso? Fórmula de ótica. Que, claro que eu não ia aprender nada daquilo, né? O livro de biologia que eu estudava era zoologia, botânica e corpo humano. Não tinha citologia nem genética. Citologia e genética chegou em Itabaiana um dia desse. Né? Não tinha. Eu vim ter aula de citologia na faculdade. Lá era botânica, zoologia e corpo humano, porque biologia era história natural, que se chamava. Né? Quando eu vim dar aula no Arquidiocesano, chegou os livros americanos, CCBS, C não sei o quê, é que entrava a genética, né? Mendel. Puta merda, tinha esse Mendel, né? Eu tinha que estudar Mendel. Né? O DNA, o cara tinha descoberto o DNA na sua forma helicoidal em 1954, porra. Era recentíssimo. É recentíssimo, né? Ninguém disse a mim, lá em Itabaiana, eu estudando... Que existia DNA. DNA. Existia cromossoma, genes, foi novidade. Vamos lá. Depois fui ser professor disso, no Arquidiocesano. Então não sabia o que eu queria fazer. Era mais o que era que tinha mais prestígio. Por exemplo, eu era bom em matemática. Eu tinha que ter feito área de engenharia. Só que a engenharia que tinha era engenharia química. Ou química industrial. Você só tinha um emprego, trabalhar nos engenhos de Alagoas. Não tinha emprego. Ou ia fazer sabão. Né? A turma até brincava. Meliano, lá tinha um cara chamado Meliano, faz sabão, você vai ter que ser empregado de Meliano.
e aprender a dar ponto em doce de batata. Que a turma da sacanagem dizia, olha, se você for fazer engenharia química, você tem, esqueci o nome, dona não sei quem, que só ela dava ponto em doce de batata. E doce de batata era ruim de dar ponto. Então os caras desprestigiavam a química, né? Aí eu digo, pô, mas medicina é uma merda, eu não vou passar. Eu não sabia o que eu sabia, né? Trabalhando, nesse período teve muito serviço, eu ia passar no dia do vestibular, Jorge, eu cheguei de São Paulo na sexta-feira, em caminhão, que ia levar mercadoria do meu tio, que eu trabalhava para ele. Então, eu não sabia. Aí fiz odontologia, o primeiro ano. Passei em segundo lugar. Então, Itabaiana foi uma surpresa, né? Olha, o Fiderpis do Beco Novo passou. Eu virei um iluminado, né? Aí fui para a bodega de seu Eliezer, arruma de bebo, todo mundo, a maior festa, né? Eu, menino pobre, que passei, cabeça raspada. Aí o engraçado lá perguntou, vem cá, meu filho, mas o que é mesmo odontologia? Puta que pariu. Quando eu contei o que era odontologia, ele disse, meu filho, perdeu os estudos. Porque os dentistas em Itabaiana eram Olavo, Zequinha Preto e Zequinha Branco. Todos os três práticos, né? Não tinha dentista formado em Itabaiana. Olavo era quem fazia a melhor dentadura do Brasil, né? A dentadura dele parecia um teclado de piano, linda, né? E vendia na feira, no Arupema, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça de não ter esse reconhecimento da odontologia, né? Aí fiz medicina, passei, mas aí digo sim, eu não tenho noção do que um médico fazia ou deixava de fazer. Não sei se você está me entendendo. Só que quando eu chego na faculdade, aí eu sou contaminado pelo movimento estudantil. Eu, rebelde, né? Como porra eu cheguei até aqui, né? Ia para a aula de japonesa, aí Chico Preto, que era o cara que tomava conta dos cadáveres, me chamava para me dar lição. Meu filho, não desmoraliza a faculdade, não. Eu digo, como, seu Chico? O senhor vem de japonês? Eu digo, se o senhor me arrumar o sapato, eu venho amanhã de sapato. Eu não venho de japonês para o protesto, não, seu Chico. Né? Aí fui entrar na medicina, né? Mas, digamos assim, não era, sabe, não era nada. Quando apareceu o negócio do comunismo, porra, o comunismo, eu fui logo, como é que chama? Recrutado por Edilberto. Edilberto, um comunista antigo, filho de burguesia, né? Fui recrutado por Tonho de Dossi, Tonho Oliveira, que era itabaianense, né? Um velho comuna. E Itabaiana, depois de eu descobrir, é onde o comunismo nasceu em Itabaiana. Sabe, Faustino, Tonho de Dossi, Zé Martins, Seu Océias, João Barraca, Renato Mazeluca, lá infestado de comunista, né? Como disse Baleno, era um comunista que ia para a missa todo domingo e que batizava os seus filhos, mas era comunista. Né? Itabaiana era o foco, né? O foco desses comunistas, porque ou eram sapateiros, ou eram alfaiates, padeiros e pequenos comerciantes. Não sei quem foi que levou. Né? Teve antes desses que eu estou falando, teve um que participou da Coluna Prestes, morava lá para o lado do Ceará, e teve contato com a Coluna Prestes. Chamava-se Zeca Cego. Zeca Cego já era velho, era um camponês que vinha para a feira num carro de boi e cantava internacional. Entendeu? Ninguém sabia, depois foi que eu fui saber que ele cantava internacional. Ele era prestista, esse velho, mas não isolado, era como se fosse uma coisa exótica, né? Ele vendia, eu também não tinha noção, ele era visto, assim, com muito respeito, com, porra, seu Zeca, mas não tinha, não era organizado, não, era só essa coisa folclórica, né? Entrei nesse negócio de comunismo, Jorge, aí me lasquei. Por quê? Porque o comunismo depois acabou,
E eu fiquei com a brocha na mão sozinho, sozinho. Porque naquele tempo eu tinha certeza que, por exemplo, eu não entendia como é que um cara pobre não se revoltava. A injustiça, não precisava de teoria para me dizer a injustiça. Não, porra, eu tô vendo essa merda aqui. Né? O que é que você quer, né? Mas os caras não viam, era todo mundo sabido. Né? E eu sempre achei que não, que era possível. Eu tirava xerox da mãe, aquele livro lá do Gorky, e distribuía nas residências universitárias. Né? Por exemplo, quando eu vim, que me matriculei para ir para uma residência, naquele tempo a UFS tinha um menino pobre, alugava uma casa tal. Eu fui para uma dessas casas. E no dia da inscrição, Dona Duvalina, eu forte, né? Bonito, né? Parecendo um cara de classe média, né? Aí Dona Duvalina desconfiou. Né? Você era pobre? Que eu era pobre, só que eu queria uma boquinha nas casas. Ela fez pergunta. Eu digo, Dona Duvalina, vai lá em Itabaiana. Né? Não era da minha infância, não, já era bem melhor. Eu já morava na rua Itapuranga e tal. A casa está lá até hoje do mesmo jeito. Essa última, né, que eu morei. Quando Duvalina foi, ela disse, pegou os questionários, rasgou tudo, disse, não, você não precisa de questionário nenhum. Você é o primeiro colocado aqui da fila. Né? Fui para a República, aí me politizei. No sentido que a gente sabe o que é que eu estou falando. Porque havia uma crença, né? Você sabe disso também, e as pessoas da nossa geração sabem disso. A política não era um espaço você arrumar uma boquinha. Né? Mamãe dizia isso de forma muito engraçada. Né? Mamãe dizia, você é o pior político que eu conheci. Eu disse, por quê, mamãe? Disse, quando para você estar no PT, você pagava, você era do PT. Quando passou a ganhar, você saiu. Mamãe disse, você não tem. Você não dá para isso. Né? Eu digo, pô, mamãe, a senhora matou a charada. Na hora de pagar eu estava, na hora de receber eu estava fora, tinha saída. Aí foi isso, você passou um caminho parecido, né? E parte de nossa juventude, claro, né? Passou esse caminho que os jovens atuais jamais vão entender porra nenhuma, acha que é uma maluquice. Nossos filhos nem pensar. Não, eu nem falo, eu não digo nada. Ô Samarone, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem 1h50 que a gente está conversando. Então vamos descansar. Tá bom da gente descansar. Nós somos dois velhinhos, mas foi muito bom, porque sua memória é rica de detalhes, e memória boa é rica de detalhes. Eu tenho um segundo bloco de coisa para conversar com você, a gente deu conta do primeiro. O segundo é que dá conta da sua formação escolar. Né? E aí... vamos deixar passar essa semana e aí, se na próxima semana você tiver um dia que tenha disposição, combine comigo, eu combino com você. A formação escolar se resume no seguinte, eu sempre fui o autodidata. Por exemplo, a minha escola não me ofereceu, por exemplo, eu não sabia português, eu não sei até hoje inglês, eu não tive uma formação escolar. Ainda hoje, eu cometo erros na escrita, que é de quem não teve aula de gramática. Né? Não tive aula de gramática. Não sei se você está entendendo. Por exemplo, se eu tivesse uma escola boa, não sei para onde que eu teria destino. Eu desviei meu caminho com a política. A política entrou na minha vida em um determinado momento que me atrapalhou pra caramba. Me levou para uma coisa que não andava nem desandava e me impediu, por exemplo, que eu fizesse uma carreira universitária sólida. Mesmo a universidade estando no fundo do poço que está até hoje. Na universidade, por exemplo, a sociedade só fica sabendo que tem universidade ou porque tem um filho matriculado. Né? A sociedade não é pauta. Né? De nada. Mas isso é outra questão. Né? Por exemplo,
isso foi tão... você saiu antes. Eu percebi que você pulou fora antes. Eu pulei fora, demorei a pular fora. Né? Ainda hoje, a discriminação das corporações contra essa passagem pela política é muito forte. Né? Imagina uma corporação conservadora como a dos médicos. Pois é. Aí, por exemplo, tem determinados temas, né, de saúde pública. Eu leio menos, né? Não é um assunto mais que está na minha ordem do dia. Mas teve um determinado momento que eu tinha que dizer bem mais do que os que estavam tendo palanque para dizer, fórum para dizer. Mas eu não estava na pauta, eu não era, porque a imagem da política... De agitador. De política, né? Enfim, que não leva em consideração as regras sociais, né? Por exemplo, que compra brigas só por princípio, né? Eu vejo você com um carro em cima da calçada. Pô, como é que eu vou arrumar essa briga da calçada, né? A ilusão que socialmente você pode alterar alguma coisa. Né? Ilusão da cidadania. Por exemplo, exerci cargos públicos, também com essa imagem me ferrei. Me ferrei literalmente. Ferrei no sentido, não estou arrependido, nem nada, mas me ferrei porque não era aquilo que a sociedade pedia. Esperava de você. Ou de qualquer um que vai ocupar, né? Por exemplo, eu cheguei à imbecilidade de achar que era possível reformar o trânsito, criar um negócio chamado educação de trânsito. Meu amigo foi... A sociedade não queria. Não queria e viu com ódio. Até porque acaba o privilégio do dono de carro. Agora, nesse momento, Edivaldo percebeu que isso não era importante e não tem ação nenhuma no trânsito. Que dane-se o trânsito. Cada um se vire, o carro é seu. Só que, do ponto de vista pragmático, de reconhecimento, ele é que está fazendo o certo, ele é que vai ser reconhecido. Que é um erro. Escuta, só para completar esse raciocínio, que você vai entender o que eu vou dizer. Quem entrou nesta política, lá da juventude, os que acreditaram que aquilo era para valer, se ferraram. Só funcionou, só deu certo para os que perceberam que aquilo não era sério. Né? Que você ia usar aquilo ali como trampolim. Né? Para ter uma base. Para ter uma base. Por quê? Porque na política, além de tudo que já se escreveu, tem um lado pessoal, a carreira pessoal. Que isso é da psicologia, da luta do homem, né, do ego, pelo poder, pela glória, né, pelo reconhecimento. Então, quem entrou por aí foi esmagado. E você pode, se você fizer um estudo empírico, você vai constatar. Um no final que foi esmagado aqui, que não seguiu, passou a ter um comportamento tipo assim, o bom esmagado, o cara que serve de referência. Ó, fulano de tal, né? Mas, é um injustiçado. É um injustiçado. Mas olhe que aquilo é só para prateleira, né? Não vai. Porque não era nada daquilo, Jorge. Você observa o seguinte, quem sai da pobreza, quem vai, né, que chegou até aqui, chegou no patamar, já é uma glória. Porque estava feito para não chegar. É só você olhar para trás e ver os que estavam na pobreza com você. Que não chegaram, porque o caminho era fechado. Eu vi um especial de Raquel de Queiroz, e o cara perguntou como é que ela virou escritora.
Ela disse, não, desde minha bisavó, que minha casa, todo mundo falava francês, todo mundo... Minha mãe lia o livro, meu pai lia essa de Queiroz. Minha casa tinha uma biblioteca, ela diz, a menina. Raquel de Queiroz. Ela disse, eu escrever... Para mim era natural. Fazia parte daquele... Era o mundo dela. Eu nunca morei numa casa que tivesse um livro. Você me perguntar, tem lembrança de algum livro? Não, nem a Bíblia. Porque minha mãe era católica, e católica não lê Bíblia. Né? Mamãe só virou evangélica depois. Não tinha livro, Jorge. Então, olha, livro, não tem livro. Isso não é um... Depois tinha um livro didático, né, que mesmo assim guardava pro irmão, né, para não estragar. Mas não era livro para se ler. Né? Meu avô tinha cordel. Meu avô era exótico. Né? Tinha cordel. Só tinha cordel. E almanaque. Me perdoe. A biblioteca dele tinha cordel e almanaque. Todo ano ele chegava para ele, não sei de onde é que vinha, um almanaque. Então, a lembrança que eu tenho de alguém ligado às letras é esse meu avô. Esse meu avô por parte de mãe. Por parte de pai eu não alcancei, morreu cedo. Não tem lembrança, não tinha. Meu pai era analfabeto. Analfabeto mesmo. Todo ano, na hora de votar, ele tinha que treinar várias vezes a assinatura, porque o analfabeto não votava, ele tinha que treinar. Né? Minha mãe estudou até o 3º ano primário, foi professora, porque não tinha ninguém para ser. E quando casou o Euclides Paes Mendonça, ainda disse a ela, quer continuar professora, eu lhe transfiro para aqui, para Itabaiana. Tiro lá do povoado e bota aqui. Ela não quis, não sei porque ela não quis, mas não quis. E essa história que minha mãe foi professora, eu encontrei aluno dela. Né? Tinha aquela outra líder, que ninguém não conhecia nenhum aluno. Né? Professor, sim, professor, não leva mal o nome de quem foi seu aluno. Você nunca teve um aluno. E dona Lourdes tem ex-aluno. Tem ex-aluno. Ex-aluno. Eu cheguei, não sei onde foi, tinha um cara lá, um senhor, na feira, vendendo, me chamou, disse, eu fui aluno de sua mãe. Eu digo, puta, que glória, né? Então ela foi professora, porque teve ex-aluna, né? Mas vamos depois a gente... Na verdade, repare bem, essa fase da política, repare que eu não entrei em política... Não, eu estou guardando ela para mais adiante. Essa fase da política, como não me dá saudade de ficar recordando. Então, talvez eu não lembre mais né? Tanto a demência com a idade isso, é nos fatos mais recentes, né? Do que nos fatos. Se você me perguntar, fala aí sobre a faculdade, período da faculdade, sabe? Eu vou ter que fazer um esforço maior do que o período da minha infância. Uhum. A memória distante é mais farta? É mais farta, E o interesse foi um período, esse período da política, você olha, sabe, o que que dá de conforto? Né? Por exemplo, quando alguém encontra comigo, só você ocupou os cargos pequenos, mas ocupou alguns cargos, e ninguém nunca lhe acusou de corrupção. Aí você diz, porra, que glória, né? Mas essa é uma glória que não é reconhecida. Não. Tem um monte de nego que foi... Pronto. Eu dou um exemplo aqui, só em off, nós dois. Por exemplo, certamente a sociedade bate mais palma para André Moura do que para você. Muito mais. Né? E André Moura foi condenado por homicídio, por corrupção. Por exemplo, você observa no PT, tá desligado, né? Desligar. Desliga.